A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã. Seminário do Lar, como ativar o Espírito Santo em minha vida. Tem como tema os nascidos do Espírito Santo. Vamos entender algo fantástico hoje, será muito significativo para a tua vida, para a tua história. Fique do começo ao fim e aprenda o máximo que você puder sobre o Espírito Santo. Nós estamos dando esse episódio 1, 2, 3, 4, chegamos no 5 e vamos até o 13º episódio e mais 2 episódios de bônus. Porém, olha, é interessante você começar do início para você começar a compreender as coisas muito significativas do Espírito Santo para a tua vida. Hoje nós temos um texto básico para a gente seguir essa rota, essa linha dos nascidos do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 3, versos 5 a 8, está escrito: Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Graças a Deus, queridos, nós estamos hoje, nós entramos num passo aqui em que as palavras de Jesus a Nicodemos. Nicodemos, à noite, ele sendo um dos grandes ali em Israel, e ali entra à noite para ter com Jesus, para conversar com Jesus, porque havia muitas dúvidas no seu entendimento, no seu coração. E então, de algumas perguntas que ele faz para Jesus, Jesus responde o que nós lemos agora. Então, as palavras de Jesus a Nicodemos sobre o novo nascimento são profundas e elas são cheias de significado espiritual, pois essas palavras descrevem a transformação necessária para experimentar o reino de Deus. Nós vamos analisar minuciosamente essas declarações e o processo que elas envolvem, explorando as implicações, as práticas espirituais do nascer de novo. Que coisa tremenda nós vamos ver nesse seminário, né? Como falamos agora, vamos botar um subtexto, né? Básico, semelhante ao que nós lemos agora, é em João 3, no verso 3 a 5 agora, que diz assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em João 3:3. Não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora essa declaração está em João 3, versículo 5. Queridos irmãos, essas palavras descrevem dois aspectos fundamentais relacionados ao novo nascimento. Esse aspecto é ver. Note que no versículo 3, aqui que nós lemos aqui para nós entendermos melhor, 3 verso 3, diz assim: em verdade te digo, Jesus falando para Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora no verso 5, isso foi no verso 3. Quem não nascer, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha só, ver e entrar vai ser a nossa base para esse nascido do Espírito. Porque a necessidade de nascer do Espírito, há uma necessidade de nascer do Espírito. Qual é o benefício que tem essas pessoas que são nascidas do Espírito? Note-se a palavra que nós lemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, no verso 5 do capítulo 3 de João. Você note que a palavra nascer do Espírito, ela começa com letra maiúscula, significando o nome de uma pessoa, mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa, mas é uma pessoa de Deus, ele é Deus. Então está dizendo que essas palavras descrevem esse aspecto fundamental, esses dois aspectos
relacionado ao novo nascimento, ver e entrar no reino de Deus. Ambos são elementos essenciais para viver plenamente como cidadão do reino de Deus vivo, né? Cidadão do reino dos céus. Então, nós vamos agora procurar compreender essas coisas todas, porque é necessário que você entenda o passo a passo. Então, vamos procurar entender esse novo nascimento. Jesus explicou a Nicodemos que o novo nascimento não é físico, mas espiritual. Na verdade, ele destacou duas dimensões deste nascimento: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer da água refere-se ao batismo, né? O batismo nas águas, que simboliza-se o arrependimento e purificação. Por que nascer da água? Porque a água no batismo, é importante batizar-se mergulhando a pessoa na água, porque quando ele mergulha nas águas, representa que a velha criatura, a velha natureza, o velho homem, o homem nascido da carne, ele morre, está sendo sepultado. A água representa ali sepultamento, quando ele desce nas águas. É por isso que quando uma pessoa ela é batizada nas águas, geralmente quem está batizando cruza a mão do batizando assim, ó, desta forma, né? A sentido como está no caixão, no sentido como se estivesse morto. Então o pastor pega ali nas mãos o que está batizando, aquilo ali, pega na costa e mergulha nas águas, representando que ele está sendo enterrado. Mas quando ele sai das águas, ele está nascendo de novo, está ressuscitando dos mortos, que representa a ressurreição dos mortos naquele último dia. Então, quando ele sai das águas, significa que Deus está dando uma nova vida, uma nova oportunidade para este homem, para esta mulher, ele palmilhar sobre a face da terra, mas agora como ser espiritual, que ressuscitou, nasceu de novo e tudo se fez novo na sua história, na sua vida. Então, nascer do Espírito refere-se totalmente à regeneração interior do ser humano. Ela é realizada pelo Espírito Santo, que transforma o coração do discípulo, do crente, num coração espiritual, num coração de entendimento, num espírito renovador. Então, esse é o nascer do Espírito. Por quê? Porque convertido pelo Espírito Santo, aqui no nome de Jesus. Que coisa fantástica. Então, o novo nascimento é um processo iniciado pela graça de Deus, mas que exige a resposta humana de fé e de arrependimento. Ele é o marco que separa da vida natural, da vida carne, natural, da vida espiritual, que é espírito, segundo João 3. Vamos ver aqui o primeiro passo sobre esse estudo, sobre ver o reino de Deus. O primeiro passo, ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, ele se refere-se a experimentar e compreender espiritualmente a realidade de Deus e o seu governo. Então ele experimenta, ele começa a compreender, porque ele começa a ver, no momento que ele é batizado nas águas e nasce de novo, entendeu? Representando profeticamente a vida, uma vida efetiva, uma vida pessoal, aqui já na terra, já mesmo, estamos experimentando espiritualmente, né? Que nós estamos começando a enxergar, ver as coisas como elas são de verdade, né? Então, podemos dizer que antes do novo nascimento, estamos espiritualmente cegos. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: quando nascermos de novo, passamos a enxergar o quê? A verdade de Deus. A verdade de Deus. Começamos a enxergar essa verdade. Por quê? Porque essa verdade, ela nos leva à compreensão de quem é Deus e o plano de salvação que ele tem para a humanidade. Nós começamos a enxergar, começamos a compreender a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, que ele foi nosso substituto, do pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si, como está escrito, e Deus o fez pecado por nós,
para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Como está escrito, ele sobre si levou as nossas dores, sobre si carregou nossas enfermidades, foi nosso substituto. Então nós começamos a ver, a entender o reino de Deus, a compreender o reino de Deus. Nós começamos a ver o poder do reino, né? O poder, os milagres, as maravilhas e a operação do Espírito Santo em nossas vidas ao nosso redor. Nós começamos a ver as curas, nós começamos a crer no poder de cura, no poder da palavra, na efetividade de uma palavra declarada, de uma palavra determinada. Então o homem começa a ver isso aí. Então, como isso acontece? Podemos declarar desta maneira: uma conversão genuína, para isso acontecer, para a pessoa começar a ver o reino. Uma conversão genuína, de coração, sem engano, um verdadeiro amor, quando ele ouve a palavra, né? Quando ele ouve a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, ele começa, quando ele ouve isso e dá ouvido e obedece a palavra, então começa uma conversão genuína. Quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, ela recebe a iluminação espiritual. Segundo, nós temos base em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então nós temos aqui também, isso acontece com o batismo nas águas. Sim, o batismo nas águas, que simboliza a limpeza do pecado e a morte para a velha natureza, como expliquei ainda agora, segundo Romanos, capítulo 6, versículo 4. Você pode analisar em casa, aí na sua Bíblia, né? Batismo nas águas, ela simboliza a limpeza do todo pecado. Ela simboliza também a morte, né, da velha natureza. Então, esses acontecimentos também acontecem com a transformação pela palavra e pelo Espírito Santo, essa transformação genuína, né? Então, a partir do novo nascimento, o discípulo ou o crente começa a experimentar, então, a realidade do reino de Deus operando em sua vida. Então, ele começa a ver, ele começa a enxergar. Aí, vai mais uma vez o versículo que eu sempre estou citando nesse seminário, que diz a Bíblia: reconhece a Deus. Então, quando você começa a ver, converteu-se, quando o seu coração mudou, você começou a crer na palavra da tua salvação, a palavra do evangelho, a palavra de vida. Então começou a acontecer algo muito interessante dentro do seu ser. Então, a partir do novo nascimento, o discípulo começa a experimentar a realidade do reino de Deus, que opera, que vai operando em sua vida. Ele começa a observar. Então, diz a Bíblia: conhece a Deus, reconhece a Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas e teus caminhos tortuosos. Então, eu começo a enxergar a Deus perto de mim, eu começo a ver o sentido da vida, eu começo a observar e começo a entender que o homem, ele não está na terra porque ele veio de uma ameba, de um Big Bang, boom, e de repente milhões de anos se passaram e foi se formando o homem. Não, o homem foi criado, disse Deus, segundo lá em Gênesis, diz a Bíblia: façamos o homem a nossa imagem. Então o homem foi feito por Deus, a imagem de Deus. Ele não veio de um animal, de um inseto, ele não veio de nada disso, ele veio nascido de Deus. Deus fez com a própria mão e assoprou o espírito de vida nas narinas do homem, e o homem se tornou um ser vivente. O ser vivente. Agora, nesse exato momento, quando este homem, ele nasce de novo através do Espírito Santo, ele para de ser um ser vivente apenas. Ele passa a ser um espírito vivificante. Que coisa tremenda, né? Então isso é ver o reino de Deus. Ele começa a ver essas coisas. Mas então nós estamos vendo o segundo passo, que é entrar no reino de Deus. O que significa entrar no reino de Deus? Entrar no reino é mais que enxergá-lo, é mais do que ver. É viver sob o governo de Deus, governo do Espírito Santo. É viver sob o governo de Cristo.
é experimentar sua comunhão plena, e participar ativamente das bênçãos e a responsabilidade do reino na sua própria vida. Que coisa maravilhosa, entrar é participar. Você entra, você veste a camisa, você agora é participante do reino do céu, é um cidadão do reino do céu, você agora tem registro, você passa a ser registrado como uma criança aqui. Uma criança, quando ele nasce, ele entra neste mundo. Ele nasce nesse mundo, né? E a mãe está grávida da criança, então ela dá a luz. Então, quando nós passamos a entrar, é que a luz começa a entrar em nossa vida. A luz de Cristo começa a resplandecer em nosso rosto. Então, nós começamos a não somente a enxergar, nós começamos a experimentar deste mundo, do alimento deste mundo, de tudo que contém neste mundo. Da mesma forma, no reino de Deus, começamos a comer do reino, a viver do reino, a experimentar do reino, a participar de cura, de milagre, da nossa vida para outras vidas, abençoando outras vidas, nos tornando assim ministro da reconciliação, sacerdotes do Deus eterno, filhos do Deus vivo. Isso significa entrar no reino de Deus. Começa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Agora, como isso acontece? No batismo do Espírito Santo. Isso acontece conosco. Como isso acontece? Podemos dizer, o batismo do Espírito Santo nos ajuda. Claro, ele nos reveste de poder, mas quando recebemos Jesus, já recebemos o Espírito Santo em nossa vida. E quando ativamos esse Espírito Santo em nossa vida, como ativamos? Sabendo sobre ele, sabendo que ele está em nós, sabendo que ele está se tornando entre nós um rio de água viva, sabendo que ele nos dirige, como está escrito, que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, através do batismo, que o Espírito Santo se torna mais forte. Após a conversão, muitos recebem o batismo do Espírito Santo. O que é isso? É mergulhar no Espírito, mergulhar no Espírito Santo, no poder do Espírito. É mergulhar no reino, que capacita o discípulo, o crente, a viver no poder do reino de Deus. Segundo Atos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus Cristo ele estava subindo aos céus, antes de subir, ele disse todos aos discípulos que ele estava, os apóstolos que ele estava, ele dizia da seguinte maneira, uma palavra abençoadora e poderosa, disse assim: não saí de Jerusalém, espere até que do alto vocês possam ser revestidos de poder, e então, só assim então, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, querido irmão, minha querida irmã, isso aqui acontece através do batismo com o Espírito Santo, né? Você começa a entrar no reino, você começa a usar as ferramentas do reino. Então a palavra de Deus nos guia sobre isso. Ela é um guia total sobre as armas espirituais. Nós vamos encontrar em Efésios 6, no verso 17, que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, todas as armas de Deus, né? Pegando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a bota da preparação do Evangelho, que são as botas espirituais. Então são tantas as armas, como diz a própria palavra, que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Portanto, é necessário, é importante você compreender que entrar no reino de Deus é isso, é entrar, é participar, é vestir a camisa. E também podemos acessar isso através da oração. Então, através da oração, nós temos acesso direto a Deus para a comunhão, para receber instrução, para intercessão, para interceder pela vida dos outros. Nós começamos a ter uma vida espiritual, segundo Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, em que nos declara que quando nós começamos a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então nós começamos a participar como filhos, orando ao Papai que está no céu, e também começamos a participar, a entrar no reino através dos dons espirituais. Sim, ele nos capacita,
Ele nos dá a capacidade pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, do verso 7 a 11, você vai ver isso. O que vai ter lá? Nós vamos ver os dons do Espírito Santo sendo entregue, né? O dom de curas, de milagres, né? O dom da palavra, o dom da fé, na verdade, e muitos outros dons que tem ali, dos dons do Espírito Santo, que é a capacitação para que você participe agora desses dons. Você tem acesso a falar em línguas, a interpretar línguas, a discernir o Espírito, a profetizar dentro da igreja, dentro do povo de Deus, no meio ao povo de Deus. Então, nós podemos também entrar pela essa obediência contínua, né? Viver sobre os valores e princípios do reino, como descrito no Sermão do Monte, em Mateus 5:7. Que coisa maravilhosa é essa? É que Deus preparou para nós, para que possamos em tudo ser mais que vencedores. Então, o relacionamento que nós podemos ver entre ver e entrar, que Jesus fala para Nicodemo, primeiro ver e depois entrar, nós podemos ver que é um processo que é descrevido aqui para nós aqui. Primeiro eu descrevo aqui, que primeiro nós precisamos ver e depois entrar. Primeiro ver, você vê que aquilo existe, que é real, que é verdadeiro, e você tomar posse. Você não pode entrar se você não vê. Você não pode tomar posse de nenhuma arma se você não conhece ela. Então você precisa ver com entendimento, com conhecimento, com sabedoria, entendeu? Então faz muito sentido, em termos práticos, nós falarmos sobre isso. Então o reino é reconhecer sua existência, né? E poder, é reconhecer essa coisa maravilhosa. Isso acontece quando o Espírito Santo começa a operar na vida do discípulo, do crente, do homem de Deus, trazendo entendimento e convicção na sua vida. Entrar no reino é participar ativamente dele, usando suas ferramentas, vivendo seus valores, usando as armas do reino, vivendo, experimentando as bênçãos do reino sobre a nossa vida. Que coisa fantástica. Então essas etapas muitas vezes se sobrepõem, mas ambos requerem, primeiro, uma conversão genuína, que é arrependimento e fé. Segundo, batismo nas águas, como um ato de obediência que você se identifica com Cristo. O batismo no Espírito Santo, que capacita você para receber os dons, para operar com poder, com ousadia, com coragem, para uma vida abundante no reino de Deus. Então nós temos também benefícios. Podemos falar sobre benefícios, né? Então, benefício e responsabilidade de quem entra no reino de Deus, né? Quando o discípulo ele entra no reino de Deus, ele passa então a receber alguns benefícios. Que benefício é esse? Ele começa a ter acesso à paz que vem do alto. Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. Qual é a paz que o mundo dá? Qual é a paz? Mas a paz de Cristo nos leva a um gozo sem limite, a uma certeza, uma convicção de salvação, de proteção, uma paz sem entendimento que as pessoas não compreendem. Ele nos dá benefícios espirituais para nós recebermos o amor que é derramado pelo Espírito Santo aos nossos corações, e a comunhão do Espírito Santo, né? A comunhão com Deus e com as pessoas, e é o poder do Espírito Santo, segundo Romanos capítulo 14, verso 17. Então, usar ferramentas espirituais, essa é a coisa fantástica. Nós temos que aprender quando entramos. Então, os dons espirituais, a armadura de Deus e a palavra para vencer batalhas espirituais são coisas tremendas, são ferramentas espirituais que estão a acesso a nós, segundo Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. Nós podemos experimentar os milagres também, as maravilhas desse reino, né? Nós entramos e começamos a experimentar no ministério apostólico, no ministério do crente, ou podemos dizer claramente que se cumpre na vida dele o que está em Marcos capítulo 16, verso 17 a 18, onde o Espírito Santo coopera com os discípulos, com os crentes. Então nos leva a cumprir a nossa responsabilidade e testemunhar, como Jesus Cristo falou: vós sóis sereis minhas testemunhas quando o Espírito descer sobre vós. Testemunhar de Cristo é viver em santidade e expandir o reino, e através do discipulado ensinar muitas pessoas, segundo Mateus capítulo 28, verso 19 a 20. Que coisa fantástica é para nós isso aqui. Queridos, podemos concluir da seguinte maneira: busque o Espírito Santo.
faça uma busca, procura conhecer, aproveite todas essas ministrações. Algumas parecem até que se repetem, mas não é. É para te dar uma compreensão da pregação do Evangelho, que como é que se prega o Evangelho? É martelo e prego. Só uma batida no prego, numa madeira dura, não entra. Quem sabe o teu coração é duro e não entra ouvindo só uma vez a palavra. Muitas vezes nós até repetimos alguma coisa, porque é como batida do martelo no prego, para entrar, bater, ficar bem fincado. Assim disse o Senhor na sua palavra: inculca minhas palavras no teu filho, quer dizer, no teu discípulo, naqueles que estão contigo, naqueles que fazem parte da tua família. Inculcar, entrar, enfiar, colocar dentro, porque elas vão dar vida, elas vão abençoar, elas vão operar milagres, vai fazer as pessoas ter uma vida abundante aqui ainda na face da terra, sem falar naquilo que espera no céu. Então podemos concluir que as palavras de Jesus a Nicodemos destacam que o novo nascimento é essencial para viver o reino de Deus em sua plenitude. E começarmos a perceber tal coisa, a realidade espiritual, que eles são verdadeiras, que elas são reais. Esse reino se torna real. Porque depois de entrarmos no reino, vivendo como cidadão, usando suas ferramentas e experimentando seus benefícios, nós começamos a ver que tudo é verdadeiro, que valeu a pena, que vale a pena estar com Cristo, sendo abençoado, entrando e buscando o Espírito Santo para benefício da nossa própria vida e abençoar a vida de outro. Então, o seu entendimento que está aí, né, o meu entendimento, o seu entendimento é de que o batismo nas águas é a verdadeira conversão que precede ao entrar e ver entrar. Estão alinhados com essa ideia bíblica de que uma transformação genuína leva à vida abundante prometida por Jesus, segundo João 10, versículo 10, né? Então o novo nascimento não é apenas o marco, mas o início de uma caminhada contínua de crescimento e comunhão com Deus. Você quer esse Espírito Santo na sua vida? É simples, é só receber Jesus para que se cumpra o que está escrito: a todos quanto receberem foi dado o poder de serem chamados filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então você quer isso para a sua vida? Então receba aí. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Seja abençoado e tome posse e creia e cresça através de Cristo Jesus, no Espírito Santo e na graça do Senhor Jesus. O Senhor Deus te abençoe e eu te abençoo também em nome de Jesus Cristo.